mais uma unidade de estudos do nosso conteúdo de Química Geral 2 e hoje nós temos como missão falar da primeira parte da matéria de gases. Então, nessa unidade, o que é que nós vamos estudar? Estudaremos a natureza e algumas propriedades dos gases, bem como alguns cálculos estequiométricos que são característicos de reações nas quais há a participação de gases, e também estudar o comportamento dos gases reais e alguns outros fatores importantes no estudo dos gases, ok? Então, vamos passar adiante aqui com o nosso tema. Então, a natureza dos gases indica que, pelo estudo dos graus de agregação da matéria, os gases constituem a forma mais facilmente compreendida da matéria. É o estado da matéria mais simples. Possuem propriedades físicas similares e em condições de baixa pressão. E importante ressaltar que essas propriedades físicas inerentes ao estado gasoso, ao estado mais disperso da agregação da matéria, são características que são comuns a todos os tipos de gases, independentes da identidade química desse gás. Então, estudando aqui os estados de agregação, de conformação da matéria, inicialmente nós temos a matéria em estado sólido, onde ela está bem compactada, né? Moléculas bastante unidas entre si, formando um estado mais compacto e condensado. Então, o sólido ele já tem uma forma e um volume definido pela sua estrutura. De forma intermediária, nós temos os líquidos. Os líquidos eles já não possuem uma agregação tão forte no que se refere à interação intermolecular, mas ainda não é um estado totalmente desprendido, que as moléculas encontram-se totalmente desprendidas umas das outras. Aí ainda existe uma interação entre as moléculas, essas interações fazem com que o estado líquido seja uma fase condensada intermediária, né? Ainda há uma coesão razoável entre as moléculas participantes desse estado de agregação. Já no estado gasoso, as moléculas estão bem separadas entre si. Elas já não interagem e, pelo modelo de estudos de sistemas gasosos, é possível a gente até inferir que essas espécies gasosas, essas moléculas, elas se colidem o tempo inteiro, mas é como se essas colisões fossem perfeitamente elásticas, fossem colisões que não gerassem um impacto de destruição, de força, e também infere-se também que não há uma força intermolecular, uma força de atração entre essas moléculas para que elas fiquem nesse seu estado mais caótico e aleatório. Então, nas CNTPs, os gases são as substâncias que são moleculares ou gases nobres. Então, substâncias que são formadas através de ligações covalentes, né? Geralmente forma gases, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de gases que são compostos, que são gases à temperatura ambiente. Então, se você for observar, são realmente compostos moleculares, né? Formados através de ligação covalente e podem ter características muito distintas com relação a odor, com cor, né? A questão de toxicidade. Mas isso
mais relacionada ao que? A características sensoriais. Mas no que se refere a características de propriedades físico-químicas, essas propriedades elas não têm uma variação tão significativa quando a gente muda o sistema gasoso. Tem muitas características que são até bem semelhantes. Então, os gases são parte da matéria que tem grande quantidade para ser estudada, visto que grande parte do nosso planeta é formado pela atmosfera, então existe uma grande quantidade de gás no nosso planeta e é uma das moléculas mais abundantes, né, no nosso planeta são os gases. E aí os gases têm como comportamento que vai interferir nessas propriedades a questão do movimento das moléculas, porque como elas estão muito separadas estão muito separadas entre si, essas moléculas elas tendem a apresentar um movimento caótico, incessante e aleatório. Então, essas moléculas elas se movimentam o tempo inteiro. Então, essas moléculas elas estão bem distantes de si, mas elas se movimentam o tempo inteiro, se chocam e tudo mais. E por ela ter essa versatilidade, essa probabilidade de movimentação, é que os gases eles não vão ter um volume molecular comparável, um volume molecular que seja comparável ao volume dos recipientes que serão acondicionados, né? Então, e outro fato importante com relação aos gases é que o volume das moléculas de gás é desprezível quando for comparado ao o recipiente onde ele for acondicionado. E é uma forma que ela é totalmente, ela não tem forma nem volume definido, é tudo variado. Então, a forma e o volume que um gás vai apresentar vai ser condicionado pelo recipiente que vai receber, que vai acondicionar esse gás. E isso tudo é consequência do espaço livre que é muito grande entre as moléculas. Então, eles podem assumir posições diferentes em diversos locais, assim, quando dentro de um recipiente. Então, se eu pegar uma quantidade de moléculas X de gás e colocar em um recipiente de 5 litros e colocar, ele vai ocupar o formato desse recipiente de 5 litros e o volume desse recipiente de 5 litros. Mas aí, se eu pego essa mesma quantidade de gás e transfiro para um recipiente de 10 litros, esse mesmo gás, por conta dessa questão do movimento das moléculas e do espaço livre que tem entre essas moléculas, eles vão tender a se expandir e ocupar todo o volume desse novo frasco com 10 litros. Então, uma das propriedades muito importantes dos gases é a questão de ele ser totalmente maleável com relação a volume e forma onde ele vai ser acondicionado. Isso tudo vai ser relacionado ao espaço livre entre as moléculas de gás. Outra característica muito importante é a resposta que os gases apresentam quase que imediatas em questão de variação de pressão. Então, ao sofrer uma compressibilidade, ou no caso, ao sofrer uma variação, um aumento de pressão, então, se aumentar uma pressão exercida sobre esse gás ele vai responder, a expansibilidade vai responder
vai responder essas variações de pressão. No caso, a expansibilidade é quando há uma diminuição da pressão. Então, quando a pressão diminui, esse gás vai tender a ocupar todo o espaço que tem extra dentro desse recipiente. Então, ele vai tender a expandir o seu volume vai tender a aumentar. Já no caso da compressibilidade, quando a gente tem um determinado sistema gasoso e temos uma pressão maior, esse sistema ele vai tender a se comprimir para poder caber dentro desse sistema menor, certo? Então, essa variação que a pressão faz no sistema gasoso, a resposta é quase que imediata, né? Então, a pressão é um fator muito importante para estudarmos os sistemas gasosos, né? Então, aqui com relação à pressão, nós temos que a pressão é a força exercida pelo gás por unidade de área do recipiente. Então, a pressão vai ser a divisão da força por unidade de área, né? Então, a unidade padrão de pressão, que é o Pascal, vai levar em consideração que 1 Pascal é igual a 1 quilograma vezes metro a menos 1, segundo a menos 2. Essa combinação de unidades vai me fornecer essa unidade que vai equivaler a 1 Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado, que é exatamente uma unidade de força dividido por uma unidade de área. Então, que vai ser a mesma coisa que 1 Pascal. A pressão atmosférica no ar vai ser exatamente a pressão que a atmosfera exerce na superfície dos corpos, né? Então, o ar, ele exerce uma pressão, e aí essa é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, ela é a pressão da atmosfera, a pressão do ar, na superfície terrestre. Então, supondo que, levando-se em consideração uma coluna de ar de 1 metro quadrado, exercendo uma pressão aliada à força gravitacional, essa pressão vai ser de 1 atm de pressão nessa superfície onde essa coluna de ar foi levantada. Então, essa pressão atmosférica padrão, ela é essa 1 atm de pressão. A pressão padrão, a unidade padrão é a atmosferas, né? O ATM. Só que existem várias outras que podem ser utilizadas e abordadas em diversos outros sistemas que utilizem gases, né? Então, usualmente a gente usa mais o ATM, mas também pode ser utilizado em função de milímetros de mercúrio ou torricelli. Milímetros de mercúrio é porque o equipamento que faz a medição utiliza uma coluna de mercúrio e essa pressão ela é mensurada em função do deslocamento do líquido dessa coluna, né? E 760 torricelli, que vai ser igual a 101,32 kPa, que vai ser igual a 0,113 bar, que é igual a 1,01 vezes 10 a menos 5 Pascal. Então, aqui, muito importante considerar isso aqui, certo? Que vocês não precisam decorar essas associações dessas unidades. Entretanto, vão ter exemplos que vocês vão usar diferentes unidades, até porque, assim, só a grosso modo.
As unidades, por mais que elas sejam unidades que sejam trabalhadas para característica de pressão, essas unidades elas podem ser diferentemente aplicadas em diferentes segmentos, como por exemplo, se você for numa indústria, os manômetros de pressão geralmente utilizam a pressão em bar. Já em outros equipamentos, alguns sensores de liberação de gás já usa a pressão em milímetros de mercúrio. Já outros tipos de equipamento que utilizam também pressão gasosa como monitoramento do processo já usa em quilopascal. Então, por isso que é importante a gente trabalhar direitinho a questão da conversão das unidades, porque conforme os dados que forem dados fornecidos na questão, a gente pode ter que trabalhar com diferentes unidades, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Efetue as seguintes conversões de unidades de pressão. No item A, 635 milímetros de mercúrio para ATM, e aí a gente tem duas opções de fazer essas conversões de unidade. Ou você já faz a análise dimensional, onde você coloca inicialmente a unidade que você tem, multiplica pela relação dimensional da unidade que você tem para a unidade que você quer. Então, a unidade que você quer fica no numerador e a que você tem fica no denominador. Então, aqui no caso, a minha analogia dimensional aqui foi a relação de 1 atm dividido por 760 milímetros de mercúrio. Então, eu montei aqui a minha análise dimensional. Então, eu vou cancelar todas as unidades e vou obter como resposta a unidade que é do meu interesse. Então, aqui nós temos, cancelando milímetro de mercúrio com milímetro de mercúrio, o resultado que vai aparecer obrigatoriamente vai ser em ATM. Então, fazendo essa continha aqui, a gente obtém um valor de 0,836 ATMs. Mas nada lhe impede de você fazer essa associação usando regra de 3. A regra de 3 é um pouco mais simples, né, a operacionalização, e você pode usar tranquilamente. Então, aqui você vai fazer é a mesma coisa da associação aqui fracionária, só que aqui fica mais simples a visualização. Então, aqui você coloca que para um ATM se tem 760 milímetros de mercúrio e para 635 milímetros de mercúrio nós teremos uma grandeza X. Então, X vai ser 635 milímetros de mercúrio vezes um ATM dividido por 760. Cancelando as unidades de milímetros de mercúrio, vamos obter o mesmo valor em ATMs. Então, até aí, ok, né? Já o item B, ele pede a conversão de quilopascal para torricelli. Então, aqui nós temos, inicialmente, pela análise dimensional. Então, pela análise dimensional, a gente tem 25 quilopascal vezes a nossa análise. Vamos, socorro. Perdi foi tudo aqui. Então, aqui é a nossa análise realizada aqui. 760 torricelli dividido por 101,32 quilopascal. Cancela as unidades quilopascal e a operacionalização disso tudo vai me fornecer um valor em torricelli. Então, fazendo 25 vezes 760 dividido por 101,32, o valor obtido foi de 187,52 torricelli.
Na regra de 3, a grosso modo, a relação é a mesma, né? Então, a gente vai obter um valor de 187,52. Entretanto, a gente estuda a pressão, mas também estuda-se as maneiras nas quais elas são obtidas, né? Assim, por mais que eu não vá cobrar essa questão do cálculo da mensuração de pressão em sistemas fechados, estou mostrando aqui para vocês verem como é que funciona, né? Então, a medição de pressão em sistemas fechados é feita através de um barômetro de mercúrio que foi desenvolvido por Torricelli, que é o mesmo carinha lá da unidade, né, de pressão. Então, como foi que ele desenvolveu isso aqui? Aqui é um sistema hermeticamente fechado, onde a gente tem mercúrio e tem a probabilidade de exercer uma pressão sobre essa parte, essa extremidade inicial aqui do recipiente, certo? Aqui temos mercúrio líquido, um mercúrio líquido, onde esse líquido ele pode fluir por essa coluna, e essa coluna é fechada e mantida a vácuo, né? Então, quando a pressão exerce, esse líquido ele vai tender a subir pela coluna até por questões de capilaridade, né? E a quantificação dessa pressão que foi exercida nesse sistema é dada pela relação matemática relacionada com o volume, a altura desse líquido de mercúrio que foi deslocado aqui nessa coluna. Então, a pressão ela vai ser dada por uma relação entre densidade, a densidade que é falada é desse líquido de mercúrio que vai fluir por esse capilar, gravidade, por quê? Porque a mesma forma que esse líquido ele vai tender a subir por função de capilaridade e também tem a densidade do mercúrio que vai estar influenciando, a gravidade ela vai ter uma ação contrária a essa capilaridade que vai fazer o líquido fluir. A gravidade vai fazer com que esse líquido tenda a se movimentar para baixo, né? E H é a altura de mercúrio, né, deslocado. Então, a relação para descobrir a pressão num sistema fechado do barômetro de mercúrio é utilizando o volume, a altura do líquido deslocado. Já para sistemas abertos, utiliza-se um manômetro. Então, o manômetro ele tem um lado aberto e aqui a gente tem um gás, né? E esse gás, ele na frente dele vai ter também então aqui para sistemas abertos, a gente utiliza esse manômetro de pressão, onde nós temos um bulbo que tem um gás, e esse êmbolo aqui estiver aberto, esse gás vai se escapar diante do tubo. E aí, inicialmente, quando esse êmbolo aqui está fechado, essa coluna de mercúrio fica na saída do bulbo, né? Então, quando o gás começa a se escapar, ele vai se movimentando, fazendo com que a coluna de mercúrio se desloque. E quando a coluna de mercúrio se desloca, acontece
acontece a mensuração da pressão desse gás sobre a coluna de mercúrio. Só que não é só o gás que está exercendo pressão nessa coluna. A pressão atmosférica também está exercendo, visto que a gente tem um dos lados abertos para a coluna de mercúrio. Então, a pressão desse gás vai ser a relação entre a pressão atmosférica mais a pressão exercida no deslocamento da coluna de mercúrio. Então, se o gás tiver uma pressão menor que a pressão atmosférica, a pressão do gás mais a pressão exercida envolvida no deslocamento da coluna de mercúrio, na altura deslocada, vai ser igual à pressão atmosférica. Já se o gás tiver uma pressão maior do que a pressão atmosférica, esse gás ele vai ter uma pressão que vai ser o somatório da pressão atmosférica com a pressão exercida na coluna de mercúrio. Ou seja, se a pressão do gás for maior do que a pressão atmosférica, a pressão dele vai ser o somatório das duas pressões, ok? Então, partindo-se do pressuposto do estudo dos gases, alguns cientistas começaram a estudar algumas variáveis que são necessárias para definir o estado, para definir as características físicas de um gás. Então, foram determinadas assim, experimentalmente, essas leis dos gases. Então, essas variáveis que eu vou apresentar agora, que são vistas em alguns livros, em algumas literaturas como funções de estado, a combinação dessas funções, dessas variáveis, vão definir totalmente a condição e a característica física de um gás em suas condições normais. Então, as temperaturas, as características são temperatura, pressão e volume. São as principais, que são transformações que vão ocorrer fixando-se essas temperaturas que serão importantes para determinar essas leis dos gases. E a quantidade de matéria em mol. E a relação entre essas variáveis é que vai fazer com que nós conseguimos estudar as leis dos gases, ideais ou perfeitos. Então, a combinação desses estudos que foram desempenhados por diferentes cientistas foi que foi possível estudar os gases, estudar suas condições em detrimento a essas variáveis. É importante que para estudar esse sistema de variáveis, que são as funções de estado de um gás, vocês vão ver muito na fisicoquímica com essa nomenclatura, sempre uma das propriedades vai ser fixa em quantidade fixas de gás, né? Então, vai ser sempre fixa em função da quantidade de mol de gás, certo? Então, a primeira lei que nós vamos estudar para esse estudo dos gases é a lei de Boyle. A lei de Boyle é a transformação isotérmica. É uma transformação que ela ocorre a temperatura constante. Como o próprio nome já diz, né? Transformação iso vem de igualdade, térmica vem de temperatura. Então, essa lei tem o seguinte enunciado. Para uma quantidade fixa de gás a temperatura constante, o volume deste gás é inversamente proporcional à pressão. Então, o que é que essa lei de Boyle nos diz? Que a relação entre pressão e volume no gás é constante, ela é inversamente proporcional, mas é constante essa relação. Isso sempre lembrando que aqui
tanto teremos constante a quantidade de gás, a quantidade molar de gás vai estar constante, e a temperatura do sistema também vai estar constante. Então, aqui, analisando aqui esse comportamento, nós temos esse gráfico que é chamado de isoterma, que essa isoterma ela vai corresponder a uma hipérbole. Você vê que à medida que o volume, aqui a gente tem um par, né? Volume e pressão. À medida que o volume diminui, a pressão aumenta, né? Então, essa relação, que é inversamente proporcional, que vai dar uma constante, nós teremos que o produto de uma condição inicial de pressão e volume vai ser matematicamente igual a uma segunda condição de pressão e volume. Então, aqui nesse caso, desse gráfico aqui que está sendo representado, se eu pegar V1 vezes P1, aqui nós não temos os valores, né? São valores arbitrários. E pegarmos V2 e P2, seria possível a gente obter os mesmos valores, certo? Então, pessoal, aqui só para mostrar para vocês a questão dessa transformação. Essa transformação, inicialmente, a gente tem uma transformação a temperatura constante, temperatura e quantidade de partículas, né, número de mols de gás constante. Então, aqui eu vou só te exemplificar como ocorre a resposta a resposta dessas variáveis, no caso, né? Então, aqui a temperatura está constante, então a gente tem que pressão e volume são inversamente proporcionais e são constantes, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos um sistema de gás, aqui é uma plataforma, um simulador, na plataforma Pirret, né, que é de acesso livre. Então, aqui eu vou adicionar partículas. Inicialmente, eu vou adicionar partículas mais pesadas. Então, vou adicionar aqui 50 partículas das mais pesadas, certo? Elas vão começar a fluir, né? Estão fluindo, fluindo, fluindo. Nesse momento que elas estão fluindo, a uma temperatura de 300 Kelvin, estamos numa temperatura fixa, né? Nossa pressão está 5,8, ok? Até aí, tudo bem, tudo maravilhoso, né? Só que aqui a gente está tendo colisões e tudo mais. Vou até colocar aqui o contador de colisões. Vou colocar aqui no período de 20 picosegundos. Vai fazer a contagem das colisões. Então, estão aí, né, se chocando e tal. Temperatura praticamente ambiente. Se colidiram 73 vezes com a parede, certo? Então, aqui nós temos temperatura constante, temos a quantidade de moléculas constante. Lembrando aqui que a gente está com uma pressãozinha de 5,8 atms. Só que agora eu vou comprimir esse sistema. Vou diminuir o volume desse sistema à metade. Olha só como é que ele responde. A pressão está exatamente o dobro da pressão inicial que foi evidenciada, né? Quando o nosso tanque de reação tinha um volume maior, né? Vamos contar aqui, nesse caso, as colisões, né, no mesmo intervalo de tempo, né, de 20 picosegundos.
Então, aqui já foram 111 colisões, ou seja, já colidiu bem mais com as paredes do nosso equipamento. Isso aqui é a nossa primeira análise. Então, se a gente tem uma condição de temperatura fixa e temos a mesma quantidade de moléculas, se a gente diminuir o volume, vai haver um aumento de pressão, certo? Vamos voltar para o nosso volumezinho inicial, que era esse aqui. Pressãozinha 6,2 atm. Ai, não dá para aumentar a pressão. Pressão. Não dá para aumentar a pressão. Então, aqui a gente continua aqui verificando volume e pressão. Vamos ver de novo aqui a contagem das nossas colisões. Ó, em torno de metade do que vinha acontecendo antes, né? Então aqui nós temos a comprovação dessa lei de Boyle, né? Que a expansão vai fazer com que haja mais colisões e a expansão não, a contração do volume, né? A compressão. A redução do volume vai fazer com que haja um aumento na pressão do sistema reacional. Voltando aqui para a nossa apresentação, né? Então, aqui a gente vai ter que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, aqui temos um exemplo. Uma amostra de nitrogênio de um airbag de um automóvel em quantidade fixa possui um volume inicial de 65 litros e tem uma pressão de 754 milímetros de mercúrio. Se essa amostra for transferida para um airbag de 25 litros, ou seja, aí já transferiu para um recipiente de volume menor, sob condições fixas de temperatura, qual será a pressão do novo airbag? Então, aqui nesses casos, qual é a estratégia que eu sempre monto para fornecer resoluções para essas questões de gases? Então, você vai inicialmente identificar separadamente o estado inicial e o estado final do sistema para depois aplicar a equação da lei de gás que você vai utilizar. Então, aqui no caso, a condição inicial, a pressão inicial foi de 754 milímetros de mercúrio e o volume inicial de 65 litros, né? Já a condição final, a pressão nós não sabemos, é o que a questão pede, e o volume foi 25 litros, ou seja, houve aí uma redução de volume, uma compressão do sistema, né? Então, usando a lei de Boyle, a gente vai ter que P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Assim, reajustando essa equação, teremos que a pressão P2 vai ser igual a P1 vezes V1 dividido por V2. Então, aí a gente só faz substituir diretamente na fórmula os valores que nós já temos. E aí, calculando, a gente vai ter uma pressão igual a 1960,4 milímetros de mercúrio, ok? A segunda lei é a lei de Charles. A lei de Charles, ela pode ser também denominada como transformação isobárica, que é uma transformação que ocorre a pressão constante. Ela enuncia o seguinte, que para uma quantidade fixa de gás, a pressão constante, o volume desse gás varia linearmente com a temperatura, ou seja, diretamente proporcional. Então, se
é diretamente proporcional, a divisão dessas duas variáveis vai me fornecer uma constante, ou uma será proporcional à outra, levando-se em consideração um fator de multiplicação. Então, a relação da transformação isobárica é V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Então, aqui a gente tem uma isóbara, né, que é uma reta. A análise gráfica de uma transformação isobárica, ela vai me dar uma relação volume, divisão de volume, uma divisão de volume por temperatura, né? Então, a relação divisão de volume por temperatura vai ser constante. Isso levando-se em consideração que é impressão e quantidade de gás constante. Já a lei de Gay-Lussac se trata de uma transformação isovolumétrica. Essa transformação isovolumétrica é a transformação que ocorre a volume constante. Então, como eu disse anteriormente, cada regra dessa deixa uma das funções de estado fixa e para poder ver variações duas a duas, né? Então, para que uma quantidade fixa de gás a volume constante, a pressão desse gás varia linearmente com a temperatura. Assim como o volume, ela também é diretamente proporcional à temperatura. Isso considerando que número de mols e pressão estão constantes. Então, aqui, se você observar, a mesma proporção que aumenta a temperatura aqui no eixo X, aumenta também a pressão no eixo Y, certo? Então, qual é a estratégia aqui? A mesma estratégia do exemplo do exemplo 2, que é você primeiro identificar qual é a condição inicial de pressão e temperatura para o sistema e depois identificar o que ele quer na condição final, ou vice-versa. Então, com relação a essa parte inicial da lei dos gases, o trabalho vai ser sempre dessa forma, certo? Essa aqui já foi vista, né? Então, aqui. Peraí, que é outra coisa aqui. E aí, depois de todas essas propriedades que nós estudamos para a lei dos gases, existe uma hipótese, né, que foi fundada por Avogadro para estudar a relação da quantidade de matéria em mol, né, em um sistema gasoso. Então, a lei de Gay-Lussac de volumes combinados cita que a uma determinada temperatura e pressão, os volumes dos gases reagem são proporções de números inteiros pequenos, né? Então, aqui explicando mais macroscopicamente para uma reação, né? Então, aqui nós temos 2 volumes de hidrogênio reagindo com um volume de oxigênio, gerando 2 volumes de água. Então, aqui eu tenho 2 volumes com um volume gerando 2 volumes, certo? Então, aqui nós temos a equação montada, né? Então, a partir desse estudo estequiométrico de equações, Avogadro, ele inferiu que volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm igual número de moléculas ou mols. Ou seja,
ele relaciona que os volumes de gases possuem um valor constante e possuem um número constante de moléculas ou mols, isso se eles estiverem em condições fixas de temperatura e pressão. E relaciona-se com o volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Então, através dessa a hipótese de Avogadro versa, que o volume ele vai ser proporcional ao número de mols, né? Vai ser proporcional ao número de mols dessa espécie gasosa. E aí, a partir desses experimentos, ele inferiu que qualquer gás a 0 graus Celsius, que é a condição fixa de temperatura, e a 1 atm, eles vão apresentar 22,4 litros de gás e 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás, ou seja, independente da característica química desse gás, se ele estiver em condição fixa de temperatura e pressão, eles vão apresentar um volume que vai ser proporcional ao número de mols dessa espécie e também vai apresentar uma quantidade de moléculas que vai ser dada em função dessa quantidade de gás, certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 gases, né? Gente, levando-se em consideração que nós temos condições fixas de temperatura e pressão, né? Ambos estão a 1 atm e 0 graus Celsius. Então, aqui nós temos o gás hélio, que pesa 4 gramas por mol, o nitrogênio gasoso, que pesa 28, e o metano, que pesa 16. Independente dessa massa deles e de ser gases diferentes, né? Ambos vão apresentar um volume de 22,4 litros para 1 mol de gás e ambos vão apresentar o mesmo número de moléculas de gás para sua unidade de massa, né? Então, trocando em miúdos, essa hipótese de Avogadro é isso, é que todo gás, nas suas condições fixas de temperatura e pressão, vão ocupar o volume de 22,4 litros, independente da sua identidade química. E aí, através disso, eles começaram a estudar a combinação dessas leis. Claro que levando-se em consideração uma quantidade fixa de matéria. Então, as leis dos gases combinadas vão trazer para nós um conceito que vai nos ajudar a trabalhar as 3 funções de estado principal para o estudo de gases e elas vão abranger as 3 leis. Então, a gente, ao invés de estudar propriedades 2A2, agora a gente consegue estudar as propriedades de 3 propriedades de uma vez. Então, aqui como exemplo 3, balões preenchidos com gás hélio são usados para carregar instrumentos científicos para a amostra superior, atmosfera superior. Suponha que um balão seja lançado quando a temperatura for de 22,5 graus Celsius e pressão barométrica de 754 milímetros de mercúrio. Se o volume do balão for de 4.190 litros, sem escape de gás, qual será o volume do mesmo onde a pressão é 776 milímetros de mercúrio e em temperatura de menos 33 graus Celsius? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A mesma estratégia da questão anterior. A gente vai estipular condição inicial e condição final para podermos daí aplicar
na lei dos gases combinados. Aqui nós temos temperatura, pressão e volume. Então, aqui nós temos que utilizar a lei dos gases combinados, ok? Então, a gente tem que na condição inicial, a pressão é 754 milímetros de mercúrio, o nosso volume inicial é 4.190 litros e a temperatura inicial é de 22,5 graus Celsius. Lembrando que nesses estudos a gente tem sempre que converter as temperaturas para Kelvin, tá bom? Já a nossa condição final, ele nos fornece uma nova pressão, uma pressão de 76 milímetros de mercúrio, nos fornece um novo volume, na verdade ele não nos fornece, é a nossa incógnita, e nos fornece uma segunda temperatura de menos 33 graus Celsius, que a gente vai somar com 273 para converter em Kelvin. Então, a partir do momento que a gente já tem estipulado o estado final e inicial do nosso sistema e convertido as unidades necessárias, aqui nós vamos aplicar na lei dos gases combinados para achar o que nós queremos, né? Então, pela lei dos gases combinados, P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 V2 sobre T2. Então, a nossa variável aqui vai ser o V2, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui P2 dividido por T2, que está aqui multiplicando com V2, vai passar para cá dividindo. Então, aqui a gente isolou V2 em um dos membros da equação. V2 ficou igual a P1 V1 sobre T1 dividido por P2 sobre T2. Só que nós sabemos que na divisão de fração a gente vai repetir a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui o volume 2 vai ser P1 V1 sobre T1 multiplicado pelo inverso dessa coisa linda aqui, que vai ficar T2 sobre P2. Então, agora nós podemos substituir pelos valores obtidos, né, fornecidos na questão. Então, aqui o primeiro membro, 754 milímetros de mercúrio vezes 4.190 litros dividido por 295 Kelvin. Isso tudo multiplicado por 240 Kelvin dividido por 76 milímetros de mercúrio. Então, Kelvin aqui embaixo cancela com Kelvin aqui em cima, milímetros de mercúrio aqui em cima, cancela com milímetros de mercúrio aqui embaixo. Então, o que a gente vai obter, que vai sobrar, vai ser em litro, que é exatamente o que nós queremos, já que se trata, a nossa resposta se trata de um volume. Então, agora é só multiplicar esses valores e dividir. E a partir daí a gente obtém um volume V2 igual a 3,38 vezes 10 a 4 litros, certo? Vamos voltar aqui para o simulador para fazer uma simulação com relação à relação de temperatura.